umas imagens da Ásia, tá bom? Ó, aqui, exatamente aqui, a gente tem uma imagem que é uma plantação de arroz aqui na Ásia. Sabe que a plantação de arroz tem que ser assim, né? Bem irrigada, né? Tem que deixar o arroz submerso, né? Para ele poder germinar. Aqui, ó. Eu acho que aqui é... Aonde que é isso aqui, gente? Eu esqueci agora. Eu vou lembrar. É o Tibete. Tá escrito aqui em cima, ó. Bandeiras, orações, canola no Tibete. Pronto, tá escrito aqui. É o Tibete. O Tibete é uma região aqui da Ásia, né? Um país que ele tem, assim, um frio bem rigoroso, né? Mas todo mundo entende que o Tibete é o lugar de meditação, né? Dos sábios. Aqui são os baobás. Gente, olha que lindo os baobás da Ásia. Né, os baobás igual do Pequeno Príncipe, né? Achei igualzinho aqui na Ásia, bem bonitos. Aqui é o nosso tema de hoje, né? A gente vai ver as paisagens naturais da Ásia. Aqui a gente está vendo o Monte Everest, tá? O Monte Everest é o maior pico do mundo. Ele tem 8.800 metros de altura, se eu não estiver enganada. A gente vai ver já já no vídeo, aliás, no livro, a gente vai ver já já, tá bom? Mas ele fica aqui, ó. Monte Everest fica na Ásia. E aqui é o mapa via satélite do Mar Morto, né? Porque aqui, ó, é o Monte Everest, o ponto mais alto do mundo, fica na Ásia. E aqui é o Mar Morto, visto de cima, é o ponto mais baixo do mundo, né? Então você vai ver aqui. Aqui é assim um ponto turístico, né? Olha que bonitinhas as casinhas, né? Na Ásia. Gente, isso aqui é um perigo. Meu pai, mas é muito lindo. Aqui é o mapa visto, né, do globo terrestre, né? O território asiático visto do globo terrestre. Aqui é o mapa da Ásia que a gente vai utilizar para a gente reconhecer o seu território. Então a gente saiu aqui da Europa e agora a gente está entrando na Ásia, né? Compreendem todos esses países aqui. Olha o tamanho da Rússia, que é esse rosado aqui, imenso. A Rússia aqui, um território enorme, gigantesco. A China aqui e a Índia aqui. A China e a Índia detentoras aí das maiores populações mundiais, certo? Aqui a gente vai ver um país, agora eu esqueci o nome dele, mas a gente vai estudar já já, vou mostrar para vocês. Temos aqui na região da Ásia também o país que é um verdadeiro formigueiro humano, esqueci agora qual é o nome dele, mas a gente vai ver já, tá bom? Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. Aqui, ó, uma imagem do Mar Morto. O Mar Morto ele tem um alto índice de sal, ele tem uma salinidade muito alta. Então, como ele é muito salgado, ele tem uma densidade muito maior e aí nada consegue ser afundado no Mar Morto. E por isso, por causa também do alto teor de sal, também não tem vida, né, no mar. Por isso que ele é chamado de Mar Morto. Não tem peixes, não tem vegetações, né? E o alto índice de salinidade dele deixa ele muito mais denso. É impossível se afundar aqui nesse mar. Olha que bonito, aqui é o Rio Ganges, tá bom, gente? O Rio Ganges aqui em Varanasi, ele é um rio considerado sagrado para os hinduístas, eu acho que é assim que a gente fala, né? No hinduísmo, o Rio Ganges, ele é um deus, ele é altamente poluído, mas as pessoas vêm até aqui para fazer suas orações, para beber dessa água, porque eles dizem que somente os fortes conseguem beber da água do Rio Ganges, né? Eu tenho um livro chamado Cartas de Varanasi, que conta nessas histórias aqui, é um livro muito legal. Eu acho que eu já mostrei para vocês, acho que no 6º ou no 7º ano, né? Quando a gente falava sobre a Índia, eu levei ele para a escola, mostrei para vocês. Aqui nessas escadarias, as pessoas costumam fazer o que a gente chama de cortejo fúnebre, né? Porque lá na Índia, como existem muitas pessoas, fica difícil enterrar todo mundo. E também é uma questão também de dinheiro, recurso financeiro. A maior parte da classe, das populações são muito pobres. Então eles fazem o que aqui? Eles fazem, vamos dizer assim, a queima do corpo, né? O crematório do corpo, e eles jogam as cinzas no rio, né?
quando podem pagar para cremar o corpo. Quando não podem pagar para cremar o corpo, simplesmente eles jogam o corpo aqui no rio, enrolado num pano, alguma coisa assim, né? E esse rio aqui é extremamente poluente, ele tem o descarrego dos dejetos de esgoto aqui, a questão como a gente diz, do saneamento básico em si, né? Aqui nessa região da Índia, ele é muito precário. E as pessoas bebem dessa água para dizer que se tornam mais fortes espiritualmente. Essa foto eu achei muito interessante, porque eu achei muito peculiar isso aqui, né? Uma construção bem no cume de uma elevação, né? É muito diferenciado. Eu não queria subir isso tudo para chegar aqui, não. Mas é muito bonito. Eu botei só para vocês verem também que é na Ásia. Olha que bonitinhas as construções, ó. Né? Bem bonitinho. Isso aqui já é na China, né? 7, vamos ver as paisagens naturais, né, da Ásia, e depois a gente vai ver a regionalização da África. Eu não estava querendo chegar na regionalização da Ásia, não, mas a gente vai ter que passar por ela. Então, olha que imagem bonita, ó. Aqui a gente tem os cachorros, né, os huskies siberianos, né? A gente percebe que a Ásia, ela tem diferentes paisagens naturais. Muito provavelmente essa região aqui é uma região de um inverno bem rigoroso, porque deve fazer parte ali, né, das altas latitudes, né? Quanto mais próximo dos polos, mais frio, mais rigoroso será o inverno. Então, muito provavelmente a gente está falando dessa região. Então, aqui a gente vai ter uma natureza bem diversificada, florestas maravilhosas, como vocês viram ali, né, os baobás, desertos quentes ou frios, né? E além de muitos e muitos e muitos recursos naturais. Nós vamos falar disso hoje, principalmente focando na China, tá bom? Interessante a gente estudar a China nesses períodos de pandemia, porque a China, ela só tem mostrado o lado ruim para nós hoje, né? Mas a gente também vai ver o lado bom da China, se é que há algum a gente vai encontrar agora, tá bom? Então aqui na página 3, a gente pode perceber o seguinte: a Ásia, ela é, sem dúvida nenhuma, o maior dos continentes. Ela tem 45 milhões de quilômetros quadrados. Para você fazer uma comparação, né, o Brasil, ele tem um território com 8 milhões de quilômetros quadrados, enquanto que a Ásia, né, tem 45 milhões de quilômetros quadrados. Dá para a gente colocar aqui 5 vezes e meio o Brasil, né, dentro da Ásia, né, dá 5 Brasil e meio aqui dentro. A gente também tem uma extensão territorial bem numerosa, né? Existem 4 bilhões e meio de pessoas somente na Ásia. E dessas 4 bilhões e meio de pessoas, 3 bilhões só na China e também na Índia, né? Na China tem 1 bilhão e 600 milhões de habitantes e na Índia tem 1 bilhão e 400 milhões, eu acho, mais ou menos isso, né? Então a maior parte da população mundial vive na Ásia, né? A Ásia, ela está localizada no hemisfério norte, né? 10 graus sul e 80 graus norte. Tem uma grande extensão longitudinal, diferente do continente americano. Nós somos uma estreita faixa de terra que tem uma extensão latitudinal, né? Eles já têm uma extensão de terra longitudinal, né? Por causa que eles têm essas diferenças, né, de latitude e altitude, a gente percebe que o continente tem um contraste muito grande de paisagens, de temperatura, e vocês vão ver também na questão do relevo. Daqui a pouco a gente vai ver isso. Então aqui a gente tem a imagem do nosso território asiático aqui, ó. Esse é o mapa político da Ásia. Aquele que eu mostrei para vocês estava mais nítido, mas você pode me acompanhar aí no seu livro em casa, tá? Aqui é a página 3, tá certo? Essa parte aqui compreende a Europa, que nós acabamos de sair dela, já estamos entrando aqui. Essa parte verde aqui toda é a Federação Russa. Aqui nós temos a região da China, a região da Índia, determinantes aí das maiores populações do mundo. Aqui nós temos Indonésia, Afeganistão, Paquistão, Cazaquistão, Mongólia, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Japão. Essa região aqui é uma região bastante de bastante ocorrência de terremotos, né? E é mais ou menos isso que a gente está vendo aqui nesse mapa. A gente vai ver um pouquinho mais à frente.
Olha aqui algumas paisagens para nosso desfrute, ó. Aqui são os estepes no Cazaquistão. Aqui são as florestas na Malásia. Olha a diferença de paisagem que a gente encontra na Ásia. Aqui os desertos, ó, na Arábia Saudita. E aqui a floresta temperada no Japão. Olha que diferentes uma paisagem das outras, todas dentro do mesmo continente. Isso devido à sua extensão longitudinal, que compreende a mudanças de climas, de temperaturas e de estações do ano, à medida que o globo terrestre também tem a sua influência na translação, movimento de translação da Terra. Indo mais adiante aqui no relevo e na hidrografia, né? Muito interessante também essa parte. A gente vê que, como eu mostrei para vocês agora há pouco nas imagens, a Ásia ela tem o ponto mais alto do mundo, que é o Monte Everest, com 8.848 metros de altura, e o ponto mais baixo do mundo, né, que é o Mar Morto, que está a 400 metros abaixo do nível do mar. Para você entender quão baixo é isso, né, você precisa ter assim, uma noção de altitude, né? Por exemplo, nós aqui, Tabuleiro do Norte, está a 70 metros de altitude do nível do mar. Nós estamos a 70 metros acima do nível do mar. Então, aí você consegue calcular mais ou menos quanto é 400 metros abaixo do nível do mar, né? Esse contraste entre o maior ponto, né, o ponto mais alto e o ponto mais baixo, né, no relevo do continente, isso acontece porque nessa região existem muitas linhas de placas tectônicas e a gente sabe o que acontece quando essas placas tectônicas elas têm a sua movimentação na crosta terrestre. E essa região da Ásia é uma região que tem uma intensa movimentação dessas placas. Então elas podem fazer 3 tipos de movimentos. Elas têm o movimento convergente, que é quando elas se chocam. Elas têm o movimento de se afastar umas das outras, que provoca ali grandes cânions, né, grandes buracos, né, grandes precipícios entre elas, e elas têm os movimentos conservativos, que é onde elas se esfregam uma nas outras. Esses movimentos aqui vão produzir essas diferenças, né, no seu relevo. E o leste da Ásia, por exemplo, ela tem essa região aqui chamada de Círculo de Fogo. É uma espécie de um anel, a gente vai determinar assim, tá, para a gente poder entender melhor, onde tem uma atividade vulcânica e terremoto muito forte. Então, nessa região aqui, ó, a gente percebe que essa placa aqui é a placa do Pacífico, certo? Ela está bem centralizada aqui no Oceano Pacífico, mas aqui ela vai chocar com a placa norte-americana, com a placa de Nazca, mas ela tem uma influência muito maior aqui na placa eurasiana, na placa das Filipinas, na placa indo-australiana. Então, nessa região aqui é uma região de grande movimentação das placas tectônicas e também atividade vulcânica. Principalmente na região do Japão e da Indonésia, né? Vocês sabem ali que nas ilhas do Japão acontece essa instabilidade, né? Inclusive o país todo ele é projetado para superar, né, essa intensa movimentação. E aconteceu um fato, né, muito assim terrível, mas ao mesmo tempo histórico, em 2004, onde um tsunami atingiu a Indonésia, matando 170 mil pessoas, né? Inclusive temos filmes que vão fazer a retratação desse momento, né? E a gente sabe que isso aconteceu e eles agora já estão tomando situações, né, tomando precauções para que eles não sofram mais com essas incidências, tá bom? Aqui mais abaixo do mapa, né, na página 5 ainda, a gente vai ter aqui a transcrição das movimentações das placas tectônicas, né, que vão causar o quê? Orogenia. O que seria a orogenia? É a formação de montanhas, né, da cordilheira de montanhas. Por isso que a gente tem aqui no continente asiático a cordilheira do Himalaia. É um conjunto de montanhas que foi formado por causa dos dobramentos, né? E por conta aí desse vigoroso movimento aí das placas tectônicas. E esse movimento das placas ainda influencia nas paisagens da Ásia, né? A gente pode ver aí grandes regiões que têm planícies, né, fluviais, que são áreas aí de sedimentação de rios, ou seja, os rios eles vão passar pela questão de sedimentos serem colocados sobre eles, diminuindo o leito dos rios,
né? Então, os pontos hidrográficos importantes da Ásia é o delta do rio Ganges, que eu mostrei para vocês em foto agora há pouco, que é sagrado para o hinduísmo, né? E o rio Brahmaputra, que também é um rio também sagrado, né? Onde se formou uma planície de sedimentação, a gente chama também de planície aluvial. Tá aqui nesse mapa aqui, ó, da página 6. Eu gosto desse mapa aqui, vai mostrar também pra gente aí a concentração de populações, né? Aqui o nome, ó, o nome do país que tem a maior densidade demográfica, né? Bangladesh, certo? Bangladesh é um país que tem uma das maiores concentrações populacionais. Não se trata de ser um país com o maior número de habitantes, mas concentração de pessoas por quilômetro quadrado, tá bom? O país tem 166 milhões de habitantes, é quase um Brasil, né? O Brasil tem 210 milhões de habitantes, mais ou menos, né? Só que eles têm um território de 147 mil quilômetros quadrados só. Enquanto que nós temos um território de 8 milhões de quilômetros quadrados. Então você imagina, né, como aqui o próprio livro está dizendo, um verdadeiro formigueiro humano, onde a densidade demográfica atinge 1.100 habitantes por quilômetro quadrado, né? Enquanto que aqui, por exemplo, na região norte do Brasil, a densidade demográfica é de 5 habitantes por quilômetro quadrado, e em Bangladesh você tem uma movimentação demográfica aí de 1.100 habitantes por quilômetro quadrado. Meu Deus, nem São Paulo, né? São Paulo, que é uma região com muita gente aqui no Brasil, a densidade demográfica ali chega a 92 habitantes por quilômetro quadrado. Para você ter uma noção, né? Aqui a gente tem, então, a hidrografia, né, a altitude. Essas cores aqui diferenciadas demonstram a altitude em metros, tá bom? Quanto mais escuro, mais alto, né, a cordilheira de montanhas. Quanto mais baixo, quanto mais clarinho, mais verde, mais plano seria, né, o território, o relevo, né? Então tá aqui, ó, o Himalaia aqui, ó. Aqui você vai ter aqui as maiores altitudes, né? Aqui a gente também tem, onde tem esses picos aqui, ó, são constituídos aí as maiores altitudes, tá bom? Aonde tem aqui de verde são as planícies, né? O ponto mais baixo, o ponto mais plano aqui do ambiente. Vindo mais abaixo, a gente vai ver aqui as montanhas. Olha o Monte Everest aí que a gente já viu, né? Nas imagens que eu mostrei para vocês agora há pouco. O pico mais alto fica no Nepal, né? E aqui a gente pode ver que os brasileiros já se meteram a escalar, né? Esse pico, né? Esse monte do Everest aí. Aqui tem uma foto, né? Aonde Valdemar Niklevics, acho que é assim que fala, né? E Mozart Catão se tornaram os primeiros brasileiros a escalar o Monte Everest, né? Então aqui na Ásia a gente tem as principais áreas montanhosas do planeta, né? A gente vai ter a Cordilheira do Himalaia, que fica ali na fronteira entre a China, a Índia e o Paquistão. A gente vai ter também a montanha mais alta do mundo, o Monte Everest, que se localiza nessa região, né? Entre os territórios do Butão e do Nepal. E o que a gente pode perceber é que essas montanhas, a gente pode justificar que tem uma formação recente. E isso pode justificar o motivo delas serem tão altas, né? Elas são altas assim porque elas são, em questão de termo geológico, né? No tempo geológico, elas são recentes. Aqui na página 7, né? A gente tem aqui algumas informações. Além do Himalaia, a gente também vai ter outras formações montanhosas bem importantes aqui na Ásia. A gente tem o Monte Altai, localizado aí na região central do território. Tem os montes Stanovoi e não sei dizer esse nome, Verkhoyanski, acho que é assim, né? Fica na parte nordeste do continente. Os planaltos e as planícies a gente vai ver agora, tá? Os planaltos da Ásia são bem numerosos, bem elevados, né? Um dos principais aí é o Tibete, que a gente já viu aqui as formações em fotos. A gente vê também aqui o Pamir, nas fronteiras do Tajiquistão, do Afeganistão e do Paquistão. E o Planalto Pamir, ele é chamado de telhado do mundo. Por quê? Porque ele vai ali abrigar algumas elevações que tem mais de 6.000 metros de altitude, né? Aqui, para vocês terem noção, os picos mais altos no Brasil,
estão, se eu não estiver enganada, na região norte do país. E eles têm 2.900 metros de altura, mais ou menos, que é o 31 de maio, né, por exemplo. Então você vê como é que é a altura ali do relevo, né? Se o mais alto aqui no Brasil é de 2.900 metros, imagina ali 6.000 metros de altura, 7.400 metros de altura, né? Então a gente tem aqui os planaltos central siberiano, na Sibéria, e também a gente tem os planaltos aqui na Arábia e no Irã. Ei, tia Patrícia, Doretes não tá conseguindo entrar, viu, no Meet? Mas ele estava na aula, o que que aconteceu? Ele estava na aula agora há pouco, ele saiu e não conseguiu entrar mais? Pergunta para ele se ele consegue reiniciar o celular, talvez seja isso. Tá bom? Eu vou continuar aqui, diga para ele que essa aula vai estar disponível no YouTube daqui a pouquinho. Eu vou editar e vou mandar para vocês, tá bom? Bom, eu vou continuar aqui com as planícies, né? Aqui a gente tem planície no território asiático, né? As planícies da Mesopotâmia, que ficam entre o rio Tigre e o Eufrates, no Iraque. A planície indo-gangética, que é do rio Ganges, no norte da Índia. A planície da China, que ela fica no vale dos rios Huanghe, que a gente chama de rio amarelo, e de Yangtze, que é o rio azul. Por que na China os rios têm nome de cor, né? E a planície do Amur, que fica ao norte da Manchúria, né, no norte do território chinês, né, perto da fronteira com a Rússia, e a planície da Sibéria, ao norte da Rússia, né, percorrida aí pelos rios Obi e Yenisei. Bom, aqui a gente tem algumas imagens também, ó, por causa da diversidade de paisagens naturais, a gente também percebe que a Ásia tem uma hidrografia bem variada, né, porque a gente pode ter rios de planície e rios de planalto, né. Então aqui a gente tem uma imagem do rio Obi, que é uma importante hidrovia russa, e ela costuma congelar durante o inverno, porque o inverno aqui na Rússia é extremamente rigoroso, né? Então a gente vê que a Ásia, ela vai ter rios de planície e rios de planalto. Nas planícies da Rússia, a gente está vendo aqui, ó, os rios congelados no inverno. Na China, que tem ali rios com potencial hidrelétrico muito forte, a gente pode destacar ali o Rio Amarelo, né? E a gente pode destacar também a usina Três Gargantas, que é a maior usina hidrelétrica do mundo. Ela está aqui. Aliás, não é nem no Rio Amarelo, é no Rio Yangtze, certo? Não é no Rio Amarelo, mas é a maior hidrelétrica do mundo. Nas regiões semiáridas, né, como o clima da gente também é semiárido, né, a gente vai ter rios perenes, como o Rio Tigre e o Rio Eufrates, muito conhecidos no mundo. Eles são rios que não vão se secar nunca, né? Eles têm a sua constância, eles são perenes. E a gente também tem esses rios localizados aí no Oriente Médio. Eles têm uma importância. Qual é a importância dos rios Tigre e Eufrates? Esse rio, ele permite o desenvolvimento das atividades econômicas na região e também o abastecimento de água potável para a sobrevivência humana. Então, nesse rio, né, nesses dois rios aqui, a gente vai perceber que as margens são bem férteis, né? Ou seja, as margens dos rios vão se transformar em espaços de cultivo, né? E isso vai acabar impulsionando também a atividade agrícola e a atividade pecuária também, tá? Aqui a gente também tem o desenvolvimento de grandes assentamentos humanos, como Bagdá, no Iraque, né? Justamente devido a essa impulsão, né, do cultivo por conta do abastecimento, né, de águas, da canalização de águas e também o espaço de cultivo agrícola. Esses rios asiáticos aqui, que tem maior destaque na China, né, que é o Huanghe, que é o Rio Amarelo, e o Yangtze, na China, olha só o nome desse rio aqui, ó, o Rio Lena. Pode dizer para a tia Lena que ela é nome de rio aqui na Ásia. Inclusive, tia Lena está fazendo aniversário hoje com tia Virlânia. Um beijo para a tia Lena, um beijo para a tia Virlânia. Feliz aniversário para vocês, né? Deus abençoe grandemente. A gente também tem o Rio Yenisei, o Rio Obi na Sibéria, o Rio Indo, né? E por que não dizer a piadinha do rio voltando? Tô brincando, foi só uma piadinha, tá? O Rio Indo, o Rio Ganges e o Rio Brahmaputra na Índia e o Rio Mekong na península da Indochina, certo? Deixa eu ver se a gente prossegue. Pronto, vamos adiante na página 7.
Aí a gente estuda. Você não pensa cartão não? Nossa, tá aqui a aguinha, né? A Ásia tem aqui agora alguns dos países mais populosos e mais povoados do mundo. Isso a gente sabe, né? Olha o continente asiático para você ver. Grande quantidade de pessoas, uma concentração humana muito grande e, infelizmente, uma falta de saneamento básico também muito grande, o que vai acabar em resultar aí também na degradação dos rios, né? Que são aí o abastecimento hídrico dessas regiões. Quando não tem saneamento básico, você vai fazer o descarte do lixo no rio, né? E a gente sabe que o saneamento básico trata-se não somente de abastecer a civilização com água potável, mas também fazer a limpeza, né, dessa água que ela vai ter que passar por um tratamento antes de ser descartada nos rios novamente. Então a gente tem na região asiática a concentração dos rios mais poluídos do mundo. Na China, por exemplo, a gente tem aí agora, recentemente, considerada como a maior economia do planeta, a gente também tem aí uma intensa exploração dos recursos naturais. Não sei se você sabe, mas a Índia ela tem uma grande expansão industrial e essa expansão industrial é descontrolada, né? Por quê? Eles usam excessivamente agrotóxicos que vão acabar aí sendo despejados nos rios e isso é um perigo, né? Por quê? Porque o agrotóxico ele vai influenciar no prejuízo da matança dos seres viventes, né, dos rios e também da questão agrícola, né, ao redor das margens dos rios. Então essa situação é muito ruim e eles estão enfrentando um problema muito grande agora, porque como a China é um grande produtor de plástico, eles precisam de água, né, para fazer com que essa produção ela aconteça. E como eles estão em processo assim enorme de degradação desses rios, agora eles tomam conta, né, se dão conta da grande ameaça aos ecossistemas marinhos que eles estão fazendo e também do prejuízo, né, na questão da poluição desses grandes rios. E agora que eles tomam agora medidas para investir em projetos para despoluição hídrica ou para conservação, né, dos rios que ainda não estão poluídos. Então, eles estão mais preocupados, pelo que eu pude perceber nas minhas pesquisas, eles estão mais preocupados com a questão da despoluição hídrica para pleno aproveitamento da industrialização pela questão do plástico, né, da produção do plástico, do que propriamente dito aí pela ameaça à saúde da população e de outros seres, né? É um povo assim que vive para trabalhar, é uma coisa assim muito louca o que eu pude ver pela cultura chinesa, né? Mas eles precisam continuar com o seu desenvolvimento, né, das suas atividades econômicas, da agropecuária, da indústria, e para isso eles precisam tomar-se conta dessa questão da poluição dos rios que eles estão fazendo nesse momento. Mas o que eu pude perceber é que em segundo plano está a questão da ameaça à saúde da população. E em primeiro plano está a preservação do seu posto de segundo maior potência econômica no planeta, né? Se é que eu consegui explicar direitinho para vocês. Aqui na Ásia, esse mapa aqui da página 8 mostra para vocês aí os rios, né? O curso natural dos seus rios, né? E o recurso indispensável à vida que eles oferecem, né? Mas alguns deles têm também rituais religiosos que envolvem a adoração desses rios como se eles fossem Obrigada, deuses mamãe. vivos. De nada, meu amor. Precisando, estamos aqui, viu? Mamãe, você pode enviar uma mensagem? Pega aqui, pode usar. Ó. Pode avisar. Eu não sei qual é a atividade de sexta-feira do dia 10. Dá uma olhadinha, vê se você consegue olhar. Não, a tia não tinha mandado aqui, é porque era do tio Laílson. Pronto. Pergunta pra tia, pede pra ela. Você já jogou bingo? Já joguei. Bom, então aqui, ó, na região da China, você tá vendo o Brahmaputra, aqui em cima, ó, cortando a China todinha. Aqui, ó, você tá vendo o Ganges. Olha a situação do Ganges. O Ganges é enorme, é imenso. Ele pega aqui do Bangladesh e vem até cá em cima, olha, nessa parte aqui, ó, na parte da China. A gente tem aqui o rio Salween. E a gente tem o rio Indo aqui, ó, passando pelo Paquistão.
Gente, que legal. Fica aqui, ó, no Trópico de Câncer. O Trópico de Câncer, ele fica na altura ali... Fica próximo... não, fica mais alto que nós. O nosso, aqui no Brasil é o Trópico de Capricórnio, que corta ali mais ou menos pela altura de São Paulo. Então, a gente percebe que temos regiões aqui, ó, tropicais, né, na Ásia. E temos regiões subtropicais, ou seja, aqui olhando para a questão aqui da Índia, a gente está percebendo que ela está numa região tropical, de um clima tropical. Por isso que, quando aconteceram aí as expansões marítimas, né, onde os portugueses e espanhóis queriam comprar mercadorias diferenciadas para serem vendidas ali na Europa, a região da Índia foi uma região bem procurada. É um clima temperado, portanto tem uma variação muito grande de produtos devido ao seu clima. Já aqui nessa região, ó, acima do Trópico de Câncer, a gente tem uma região mais subtropical, um clima um pouco mais frio, né? A gente pode ter invernos bem rigorosos quanto mais próximo dos trópicos. Aliás, dos trópicos não, dos polos. Nessa região aqui, ó, ela já deve ser uma região bem mais fria, né? Seguindo aqui para a página 9. A gente tem um texto para a gente ler aqui, ó, né? E algumas questões para a gente fazer. Deixa eu ver aqui no meu planejamento quais são as questões que a gente tem que fazer de sala hoje. Então tá bom. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ficar aqui nessas questões, tá bom? Eu vou simplesmente ler esse texto aqui, e a gente vai fazer as questões da página 4 e da página 9. Eu vou fazer junto com vocês, tá bom? Então, esse texto diz assim, ó: o rio mais sagrado da Índia está secando. Que interessante. O rio-mãe, rio Ganges, do subcontinente, cujas águas são responsáveis pelo sustento material e espiritual de aproximadamente 500 milhões de pessoas, corre torrencialmente em uma única direção e possui largura aproximada de, 1,6 km. Seu leito tão antigo e imponente nasce em uma geleira de concentração dos Himalaias, chamado Gangotri, que eu acho que é assim, e segue seu curso a leste, passando pelo sudeste, rumo ao opulento Golfo de Bengala. Quando o rio passa por Varanasi, uma das cidades de peregrinação mais sagradas do hinduísmo, onde dezenas de corpos são cremados todos os dias sobre piras de madeira e suas cinzas se espalham nas correntes sagradas, a quantidade de bactérias fecais na água é 3.000 vezes maior que o limite considerado saudável para o banho. As pessoas ainda se banham num rio para lavar os pecados e muitos bebem essa água. Como eu falei para vocês, é um ritual onde eles dizem se tornar fortes como seus deuses, no caso como o deus Ganges, né? Lixo plástico e efluentes industriais também sufocam o rio sagrado da Índia. No entanto, a mais grave ameaça ao Ganges em longo prazo é a falta d'água. Durante muitos anos, a vazão do rio vem sido reduzida e ativistas atribuem a maior parte da escassez à extração insustentável. Além disso, o clima está mudando, as chuvas das monções que reabasteciam as águas estão cada vez mais imprevisíveis. Então, observando aqui esse texto, nós vamos agora relacionar a algumas questões, tá bom? Voltadas aí para o entendimento do abastecimento hídrico dessa região.